E o busão vai para a zona norte da cidade. Deste lado ele vai para a zona norte. E quando ele vem aqui para JK, ele vai para a zona sul da cidade. Estamos aqui no coração da cidade de Joinville. E você está aí, né? Em casa, confortável, na sua poltrona, no seu sofá, ou quem sabe deitadinho na cama, assistindo os vídeos do canal Cidade Verdade. Um abraço para você, curta os nossos vídeos, compartilha, comenta, divulga o canal para seus amigos e familiares e vamos juntos, pessoal. Aqui nós mostramos aí a movimentação do dia a dia de uma cidade, estamos pelos bairros, estamos na região central e mostramos o ritmo nervoso de uma cidade, né? Estamos aí no mês de janeiro, é um mês mais tranquilo de movimento de trânsito. E lá um ônibus do transporte rodoviário, fretamento industrial, pessoal. Esse ônibus leva o trabalhador para casa e depois leva também para a indústria, para a empresa que a pessoa trabalha, né, gente? Estamos aqui na JK, esquina com a rua 9 de março e a rua do lado esquerdo da sua tela é a rua Doutor João Colim, é o começo da rua Doutor João Colim. E aquele prédio feio ali, né, gente? Pichado, né, gente? O prédio é lindo, né? Um prédio histórico, né? Mas é o tipo da coisa, né? Se não houver fiscalização, se não tiver também a presença real das pessoas monitorando as câmeras, de nada vale aquela parafernália que está instalada ali, gente. Porque essas câmeras aí parece que estão só para bonito, né, gente? A gente vê a cidade sendo pichada. Cada dia que eu vou num lugar diferente, eu encontro uma surpresa, um lugar que não tinha sido pichado e que hoje é alvo de pichadores. Lamentável, né? Crime ambiental, mas não se vê na prática o resultado disso, né? O ideal seria se o pichador fosse pego e respondesse, inclusive, por 10 outras pichações, sabe? 10 outras pichações, mesmo que ele não tivesse as cometido. Porque normalmente quando alguém consegue flagrar um pichador, certamente ele pichou bem mais do que 10 lugares. Isto é óbvio, gente. E não tenham dúvida quanto a isto. Não existe pichador amador, né? Tudo começa lá no banco da escola, onde começam a rabiscar os bancos, né? As carteiras escolares. Depois começa, sabe aonde? Antigamente, no caso, nos telefones públicos, né? Mas hoje nos assentos dos ônibus. Gente, tem lugares aí que você entra dentro de um ônibus de transporte coletivo e você fica perplexo com a sujeirada da pichação com aquela canetinha, né? Aquela canetinha hidrocor. Gente, tem coisas que deveriam até ser controlada a venda, né, gente? Tem até isso que deveria acontecer. É uma sugestão aí que de repente vamos dar aí para o pessoal da política, né, gente? É o pessoal da política. Olha, gente, infelizmente eu conheço muita gente que odeia política. Eu também odeio política, né? Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Também não sou do centro, também não tenho nenhuma preferência por um político de estimação. Mas eu reconheço que em alguns aspectos, alguns políticos do passado tinham mais valor, porque eles faziam obras úteis para toda uma cidade e não apenas para uma parcela da cidade. E em outras questões também eu observo a situação do cuidado dos equipamentos, do material, dos equipamentos do mobiliário urbano. Gente, a gente anda pela cidade toda, a gente vê parada de ônibus suja, sem lavação, faltando vidro porque foi roubado nas madrugadas, paradas colocadas em lugares muito próximos à curva. E aí o ônibus vem embalado, o passageiro às vezes está até meio distraído com o celular, e aí não vê o ônibus, daí perdeu o ônibus, só daqui a 1 hora, 40 minutos, sabe-se lá quando, né, gente? Olha lá, mais 2 ônibus do transporte coletivo indo em direção ao Terminal Central, terminal que funciona no mesmo lugar desde o ano de 1966. E nós estamos numa avenida, Avenida JK, que foi inaugurada no ano de 1976, 10 anos depois. É isso aí, gente. E com estas imagens, vamos concluir mais um documentário sobre a cidade de Joinville, que vai ficar na história, né? A Praça da Bailarina, bonita obra, parabéns à Prefeitura da cidade de Joinville. A gente mostra os aspectos negativos de uma cidade, porque a gente quer que a cidade melhore, fique cada vez melhor, né, gente? Mas a gente mostra também coisas boas, como é a Praça da Bailarina, que realmente
uma obra bonita, num espaço pequeno, né? É verdade que aqui tem só cimento, né, gente? Mas é bom seria se tivesse árvores, né, gente? Às vezes eu fico pensando, por que não se replantam, né? Por exemplo, árvores que vão ser arrancadas, né? Existe um plano de retirar uma árvore. Por que não tem uma infraestrutura necessária para transferir esta árvore inteirinha até um local mais próximo, né? Onde não passariam obras? Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Mas, poxa, gente, tem tanta tecnologia, né, gente? Se o homem, né, consegue ir para o espaço, se o homem consegue ir pelo mar, né, submarinos, poxa, será que é tão difícil pegar uma árvore, né, que vai passar aí por uma transformação na parte viária? Será que é tão difícil pegar algumas árvores e transferi-las, né, para um local mais próximo, né, para um outro local, né? Aqui seria um exemplo disso, né, gente? Poderia sim ter uma árvore, pelo menos, né, gente? Até para gerar uma sombra boa, né, gente? Porque durante o dia, com certeza, no verão de Joinville, não é um lugar muito agradável para ficar, né? Porque você observa que é só cimento, né? É só cimento e o cimento esquenta, né, gente? É muito calor, né, gente? Olha lá mais um ônibus indo para a zona norte da cidade de Joinville, né, gente? E aqui está a tranquilidade deste comecinho da Avenida JK, mas não vai ficar assim por muito tempo. Olha lá os busões, né? Já estão esperando o sinal de 5 minutos. Gente, esse sinal é demorado, gente. Ô, prefeitura da cidade, vamos dar um jeito de diminuir aí a frequência do sinal. Não adianta inaugurar um corredor, né? Que corredor não é corredor, é uma pista seletiva de ônibus, né? Não adianta você inaugurar uma pista seletiva de ônibus e fazer com que o tempo que o ônibus conseguiu passar, né, ao longo desta pista seletiva, fique perdido aqui nesse sinaleiro, né, gente? Esse ônibus fica parado 5 minutos para mais, né? Então realmente não faz sentido isso, gente. Comenta lá nos comentários, pessoal, o que você está achando disso tudo, né? São as realidades de uma cidade que a gente mostra. A mídia não vai mostrar nada disso, gente, porque a mídia não tem nem mais criatividade para sair nas ruas, para ouvir o que as pessoas desejam falar, né, gente? Acabou essa época, né? Hoje em dia se faz jornalismo em 4 paredes, ninguém vai para a rua, né, gente? E é por isso que os canais do YouTube e o próprio YouTube está crescendo cada vez mais, né? Porque muita gente vai para a rua e mostra a realidade, mostra ali, né, no olho do furacão, como esta bela imagem. Você está aí vendo 3 ônibus saindo depois de 5 longos minutos esperando no semáforo, e eles vão para bairros da zona sul da cidade de Joinville. Olha lá o carro 1123. Empresa Gideon, uma das empresas mais tradicionais do transporte coletivo do estado de Santa Catarina. Essa empresa tem história, pessoal. A Gideon é de propriedade de uma família de origem italiana e a Transtusa é de propriedade de uma família de origem alemã. São empresários honrados, honestos e que há mais de 40 anos atendem o transporte coletivo da cidade de Joinville. Vamos torcer para que nos próximos 40 anos eles continuem firmes e fortes no transporte coletivo da maior cidade do estado de Santa Catarina.